Oi, gente, boa noite. Hoje é o nosso último dia de curso. A gente vai falar um pouco sobre a parte de coleta de logs e monitoramento, né? Hoje a gente vai finalizar o ciclo, né, desse primeiro módulo do curso, que é o de cibersegurança aplicada com Kali Linux, né? Então hoje eu vou, no final da aula, mostrar para vocês a tarefa que vocês vão ficar para fazer. Para aí a gente dar continuidade na segunda-feira, já no segundo módulo, falando sobre inteligência artificial aplicada, né, à cibersegurança. Deixa eu iniciar. Bom, coleta de logs e monitoramento, né? Essa vai ser a aula de hoje. E a nossa emenda vai ser, a gente vai verificar, né, os fundamentos do monitoramento, o que é, como é que a gente faz, a partir de que momento o monitoramento ele pode ser aplicado. A arquitetura dos logs, a gente vai ver métricas, ferramentas, dashboards, alerta e governança. Tá? Então a gente vai começar falando um pouco sobre os fundamentos do monitoramento. Então, gente, o que é monitoramento, né? Imagine uma caixa preta, né? E uma caixa preta é onde a gente sabe, né, o que é que vai acontecer lá dentro, mas uma coisa que nunca sai de lá. Então, o sistema sem monitoramento funciona dessa forma. A partir do momento que a gente sabe o que entra, o que sai, né? O que é enviado, o que é recebido, mas nunca o que tipo de manifestação acontece lá dentro, o que tipo de ação acontece lá dentro. A gente está trabalhando como se fosse no escuro, né? Então, o erro ocorre a partir do momento em que a gente tem um cenário e nesse cenário a gente não consegue efetuar o tempo de diagnóstico, né? Porque é algo que é o viés dos maiores erros da parte de coletas, né, de monitoramento. E isso acaba gerando um prejuízo, né, tanto financeiro quanto técnico, pois quanto mais você atrasa, né, esse tipo de situação ou de abordagem, você acaba não compreendendo de forma plena como é que está funcionando, né, dentro da sua aplicação. Agora, o que é o monitoramento, né? O monitoramento nada mais é do que observar como é que o sistema ele vai se comportar a partir do cumprimento das funções dele, né? Verificar se o sistema está realmente funcionando para o que ele foi proposto. Ele foca justamente nessa parte de indicadores de que o sistema é saudável, né? As métricas externas. Tipo, o sistema ele tá online ou desligado, né? Ele funciona quando eu quero que ele funcione, ou ele desliga quando eu peço para ele desligar. Então, é de fato observar, né, se o nosso sistema está se comportando de uma maneira saudável, né? De forma com que esse monitoramento serve para observar justamente isso, nesse primeiro momento, né? A gente fala que a arte de observar é o que diferencia, né, o programador de um analista. E o que é a observabilidade? Observabilidade nada mais é do que uma propriedade que tem dentro do sistema. Ela vai medir, né, quão eficiente a gente pode entender o estado olhando só para os dados externos. Então, é o que nos permite investigar os tipos de acidentes, os tipos de falhas que ocorrem, ou sem precisar a intervenção de código. Então, observabilidade nada mais vai medir o quão bem a gente pode entender esse estado, né? Então, a partir das minhas observações, qual o nível de precariedade que o meu sistema ele está expondo, né? O meu sistema ele tá fazendo, comprometendo todo o sistema. Então, entender como é que
a gente pode entender esse real estado. E falando sobre pilares, né, dentro dessa parte a gente tem 3 pilares. E falando sobre o primeiro pilar, né, é o pilar dos logs. Logs são um pilar narrativo, então eles servem como registro, né, para a ocorrência de eventos, né, de um ponto específico do tempo. Então, os logs são todo aquele histórico que aquela ferramenta ela está desempenhando, né, dentro do sistema. E eles são essenciais justamente porque eles ajudam a gente na parte de análise forense, ajudam a entender o contexto do meu problema que está acontecendo e também, né, mostra que para saber mexer com esses logs, tu precisa saber ter uma boa interpretação, porque métricas sozinhas elas não explicam. Dados dados somente expostos são somente dados. Então, saber interpretar também faz parte dessa cultura de entender de fato o que realmente é um log. Falando agora sobre o segundo pilar, que são métricas. As métricas, elas são justamente essa visão que eu passei, essa visão estatística, né? Elas podem ser dadas com números agregados, elas permitem a identificação de tendências de longo prazo e comportamentos anômalos de forma muito rápida, né? Sendo a primeira linha de defesa para disparar alertas sobre o consumo de recursos de CPU e memória. Então, as métricas, gente, elas são esses dados numéricos que eu mencionei, porque elas permitem a identificação, né, podendo ser vista a longo prazo, a gente percebe se há alguma alteração no comportamento do sistema e nesse histórico a gente vai perceber se houve ou não, né? Justamente porque as métricas, elas são esses valores numéricos que dessa visão estatística que eu tenho, né, diante das minhas ferramentas ou das minhas funcionalidades dentro do sistema. E o terceiro pilar, né, que é o tracing. O tracing, né, ou muitas pessoas falam como rastreamento, vai ser o que dá sentido nesses sistemas, né, nesses sistemas distribuídos. Então, o trace, né, ele permite que a gente acompanhe a requisição, né, uma única requisição, e identificar exatamente em qual salto de rede ocorre uma perda de performance ou uma falha de comunicação. Então, o tracing ele vai rastrear justamente em qual porta ou qual ferramenta está funcionando de maneira inadequada, né? Por justamente dar esse salto, né, da rede. Esse salto que eu falo é quando ele dispara um número, né, de logs, ou é muito alto ou é muito baixo, com o valor, né, o valor mediano. Então, o tracing ele vai justamente rastrear quais aplicações estão comprometidas ou quais aplicações estão desatualizadas dentro do meu sistema ou que estão sendo utilizadas, né, de uma forma errada. Então, por que a gente monitora, né? Por que há esse acontecimento? O monitoramento, gente, ele traz a ideia de redução de impacto. Então, a gente monitora justamente para prevenir que o pior aconteça. O monitoramento serve para a gente estar observando a média do comportamento, se familiarizar com o comportamento normal, porque a partir do momento que aquilo fugir da linha, né, a gente já perceber por conta desse monitoramento contínuo. Então, ao antecipar esse tipo de problemas, a gente diminui o MTTR, né, que é o tempo médio de reparo, e evita o escuro operacional, que é quando há queda do banco de dados, por exemplo, ou rompimento de conexão. Então, além disso, os dados de monitoramento eles servem de base para essas decisões de negócio, para saber se vale a pena a gente investir alto em segurança ou se é apenas uma falta de boa configuração para dentro do nosso sistema operacional. Então, monitorar vai fazer a gente perceber, por exemplo, se um determinado serviço ou um determinado sistema necessita de investimentos
ou não, né? Porque geralmente a gente pode resolver tudo pela configuração. Mas aí a partir dessa análise, né? A partir desse monitoramento que a gente vai conseguir deduzir. Mas isso vai de casos para casos, né? Há casos e casos que podem variar. Então, agora falando um pouco sobre a ciência dos logs. Os logs, o que é um log, né? A gente já viu que é um pilar na segurança da informação, mas um log moderno, gente, ele não deve ser encarado apenas como arquivo estatístico, né? Mas sim como uma unidade de informação que vai passar todo o contexto daquela aplicação para quem está operando aquela infraestrutura. Então, o log ele não são apenas só dados, eles são toda a história daquela informação dentro daquele sistema. É toda a história onde ocorre todo o contexto onde é inserido, né? Então, dentro do log é onde vai haver todas essas informações que vão ser utilizadas posteriormente para análises, para observações. Então, a partir desse log que a gente consegue avançar, né, com técnicas de análise. Então, os logs, gente, eles são puramente textuais, né? Os famosos logs não estruturados. Mas, né, é, eles exigem que expressões regulares complexas possam ser processadas e dificultam muito a criação de gráfico ou busca por campos específicos em volumes de dados. Então, logs puramente textuais, eles são bons para nós, né, que somos humanos, porque a gente consegue ler rapidamente. Mas quando a gente fala sobre automação, isso se torna um peso justamente porque a máquina não sabe trabalhar com dados não estruturados, né? E os logs são não estruturados. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Ter essa observação que transformar essas informações em dados estruturados para estar conseguindo treinar, né, o nosso modelo. Mas os logs, em sua maioria, eles são dados não estruturados. Mas também tem os dados estruturados que a gente vê que é o JSON, né? Não sei se vocês já trabalharam com esse tipo de arquivo, mas ele transforma cada linha de evento em um objeto pesquisável. Então, a partir do momento que ele permite que as ferramentas de análise filtrem, né, por exemplo, os logs por ID, por tempo ou por versão de API, isso acaba acelerando, né, esse processo de resolver esses problemas. Então, logs estruturados são a solução para a gente adotar, né, para esse tipo de situação, porque a máquina já vai saber, por exemplo, buscar o ID de usuário, né? Ela sabe trabalhar com aquilo que é lógico, não aquilo que não é lógico. Então é importante a gente ter esse cuidado de trabalhar, de converter os dados, os logs, na verdade, os logs não estruturados para logs estruturados. O nível de severidade, né, o debug. O nível debug, gente, é a lupa do desenvolvedor. Como assim? É ele que vai obter, né, todas as informações sobre o funcionamento das funções daquele sistema. Então, por exemplo, em ambientes produtivos, né, ambientes de produção, esse nível ele deve ser desativado, porque vai ter um volume muito grande de dados. Então, ele vai conseguir, informações, todas as informações, por isso que acaba às vezes se tornando exaustivo. E isso vai gerar um volume de dados muito grande, né? Porque isso, por exemplo, pode também comprometer toda a performance do sistema por conta dessa geração, dessa quantidade de informações, porque vai aumentar, né, os custos de armazenamento e de performance. Então, o nível debug, né, é justamente para quando você sabe que lá está o empecilho, né, lá está o erro, e focar naquele erro na qual o debug vai ser inserido para te estar conseguindo todas as métricas, né, todas essas informações. E tem o nível de severidade info e warning, né? O nível info, ele serve para a gente estar relatando esse fluxo normal e esperando do sistema, por exemplo, o serviço iniciado.
Já o warning, ele indica que não quebrou o processo, mas que merece atenção como uma tentativa de login falha ou uso de disco que ultrapassou o limite preventivo. Então, o info, ele serve justamente para estar informando que o sistema está normal, né? Quando o sistema está normal, é o info que é direcionado para o usuário. Mas quando algo no processo não está ocorrendo de uma forma correta, o warning ele é retornado para a gente justamente para que a gente dê essa atenção, né? Por conta dessa falha do sistema. E tem o nível de severidade, né? Que é o erro e o critical. Aqui a gente fala mais nessa parte de como agir, né? Então, o erro, ele avisa, tipo, quando há uma falha na execução de algum processo. Por exemplo, uma falha de pagamento. É um erro nesse nível de severidade. E o critical, ele é reservado justamente para falhas catastróficas, onde, por exemplo, uma parte vital do PC parou de funcionar. Então, quando esses dois eles são retornados para o usuário, significa que a máquina ela não está respondendo de uma forma correta, né? Ou aconteceu algum erro catastrófico dentro do sistema que ele foi comprometido. Então, nesses casos, são casos para a gente estar dando uma atenção maior, né? Porque aqui é onde a gente vai estar precisando agir de uma forma mais adequada, digamos assim. Tem o carimbo de tempo, que é o timestamp. O timestamp, né, é como se fosse a espinha dorsal da observabilidade, porque é a partir do timestamp que a gente vai ver que, por exemplo, se os servidores eles não estiverem funcionando, sincronizados de uma forma correta, os logs, né, ou logs diferentes de máquinas aparecendo em momentos distintos, isso torna, por exemplo, impossível correlacionar eventos e descobrir a raiz de uma falha. Então, o timestamp é onde a gente vai estar percebendo se vai haver essa sincronização de comportamento dentro da máquina, né? Então, é lá que a gente vai ver se, por exemplo, eu consigo executar, por exemplo, dois aplicativos, né? E o sistema conseguir isso, né? Conseguir me retornar isso. E o timestamp essa é a espinha dorsal da observabilidade, nele que vai estar elencando se isso vai estar funcionando de uma maneira correta, né? Metadados essenciais. O log, né, sem um contexto, ele é inútil. A gente sabe que um log ele precisa ter um porquê dele. Ele tem um porquê para ele existir. Então, sem um contexto, ele é só um log. Então, além da mensagem de erro, ele deve também carregar metadados com o nome de host, ID do container e a região da nuvem e a versão do deploy. Esse tipo de selo permite que a gente identifique se um erro está restrito a uma única máquina ou se é um bug geral. Então, esses metadados, né, que são essenciais, a gente vai conseguir permitir que ver se o erro, por exemplo, é da rede ou é da nossa máquina, né? Então, nossa interpretação vai aflorar muito mais, né? Daqui com a prática de vocês, mas vocês vão permitir, sim, que vocês vão conseguir interpretar um log, né? De acordo com a situação que vocês forem. E a partir dessa interpretação desse log, vocês vão conseguir direcionar, por exemplo, o serviço de manutenção ou um serviço de observabilidade, por exemplo. E o ciclo de vida, né, que é a ingestão. A ingestão é o primeiro passo da jornada do log, né? Então, na ingestão, onde a gente vai conseguir capturar essa saída de aplicações e prepará-las para o transporte, né?
E a gente faz isso lendo arquivos no disco ou recebendo eventos diretamente via rede através do protocolo como syslog. Então, é a partir do momento em que a gente vai catalogar as informações que vão estar saindo, né, no meu log, e a gente vai preparar aquelas informações para o transporte. Então, esse é o primeiro passo, né, do ciclo de vida de gestão de um log. É o primeiro passo. E o segundo, né, que é a indexação do ciclo de vida, né? A indexação é como se a gente fosse preparar as informações em uma determinada lista, como se fosse quando a gente organiza livros em uma biblioteca, né? Para eles serem encontrados rapidamente. Então, separados por seções, né? Com o log não é diferente, porque esse motor de transporte de informação, ele busca justamente analisar cada campo e criar os índices que permitem pesquisar terabytes de dados, né, e obter resultados rápidos, né, com algo vital durante uma crise. Então, ele vai pegar as informações, ele vai separar essas informações e quando a gente quiser acessar essas informações, mesmo em um estado crítico, isso vai retornar para nós de uma forma rápida, justamente por conta dessa organização que possui, né? Então, essa parte de indexação é a parte organizacional do ciclo de vida de um log. Falando agora sobre métricas e performance, queria saber se vocês estão com alguma dúvida, se eu estou indo muito rápido. Certo. É, falando um pouco agora sobre as métricas e performance, então, né, a gente sabe que logs são conteúdo de informações e métricas também, né? Então, qual é a diferença, né? Quando é que eu devo usar cada, cada situação? Então, as métricas, a gente é quando a gente precisa de velocidade e visão de geral com baixo custo. As métricas fazem isso porque elas não consomem tanto poder computacional quanto o log, por exemplo. Já o log serve quando o alerta de métrica dispara já. A partir do momento que é disparado, a gente vai precisar mergulhar no detalhe técnico para entender exatamente o que é que causou aquele comportamento numérico. Então, as métricas são para a gente observar de uma forma mais rápida, né? Por que o sistema está se comportando daquela forma. Mas quando a gente quer realmente investigar, né, realmente entender o que é que está acontecendo, a raiz desse problema, a gente recorre ao log. Então, os contadores, né, falando sobre containers agora, são métricas que só aumentam. Então, ele vai armazenar essas informações sequencialmente durante todo o ciclo de vida do sistema, como o total de requisições recebidas ou o número de erros ocorridos. Então, os containers, eles são fundamentais para essa parte de cálculo de taxas de variação, entender se a carga sobre o sistema está crescendo, né? Entender como está a organização desse sistema, organizar esse sistema, né? Então, os containers eles vão servir justamente como essa estante, né? Como essa caixa para a gente que vai ser para a gente vai estar calculando, né? Esse tipo de situação, esse tipo de taxa, entender a carga energética, por exemplo, sobre o sistema. Então, os containers são basicamente isso. Tem os medidores, né? Os medidores eles são com o velocímetro de um carro, né? Os medidores eles vão representar um valor instantâneo que pode subir ou descer, que é, né, quando a gente vai monitorar, por exemplo, o uso de RAM. Eles geralmente ficam no canto do monitor quando você ativa eles. Então, aí também dá para observar também a temperatura do hardware, ou, por exemplo, o número de usuários logados que estão utilizando o sistema naquele momento. Então, os medidores são justamente como esse velocímetro, né, pra gente. Nosso velocímetro da computação. Tem o histogramas e percentes. Então, os percentes
são para ver, por exemplo, o tempo de resposta dos usuários que estão sofrendo com uma maior lentidão. Então, quando a gente para a situação de, por exemplo, observar a latência de um determinado log, né, ou de uma determinada aplicação, a gente nunca deve confiar justamente só nessa latência, porque ela esconde os piores casos. Então, ela vai estar só me mostrando o que está acontecendo naquele momento, né? Mas, por exemplo, e as situações anteriores, ela nunca vai trazer essa métrica, situações piores. Então, a gente vai usar o percent como o P99 para ver o tempo de resposta dos usuários que estão sofrendo com essa lentidão, porque isso vai dar uma visão real da experiência do usuário na ponta. Então, se colocar é onde a gente vai se colocar no lugar do usuário, né? E a gente vai ver como é que qual o tempo de resposta que esse usuário está tendo, por exemplo, ao mandar uma requisição, né? A gente tem esse tipo de acesso quando a gente usa o P99, né, para estar fazendo esse tipo de métrica. Falando agora sobre os 4 sinais de ouro, né? A latência. A latência, ela vai medir o tempo que leva para, por exemplo, uma requisição ser processada. Então, a latência acaba se tornando o indicador mais sensível que a gente pode ter relacionado ao usuário. Justamente porque um aumento na latência geralmente é o primeiro sintoma que algum componente da infra está prestes a falhar. Então, quando vocês quiserem observar, por exemplo, né, como é que o usuário, como é que está a situação do usuário final, como é que está tendo, né, esse tempo de resposta, a gente vai observar a latência dele, né? Observar a latência para, a partir daí, a gente perceber se há alguma anomalia relacionada ao comportamento ou à infraestrutura. Tem o tráfego, né? O tráfego ele vai medir a demanda real colocada sobre o seu sistema. Então, quando a gente monitora o tráfego, a gente nos permite diferenciar se uma queda de performance é causada por um bug de código ou se o sistema simplesmente atingiu o limite de usuários que consegue suportar, né? Então, o tráfego ele vai justamente ver a realidade, né, dessa demanda e colocada sobre o sistema e vai permitir que eu monitore esse tráfego, né, para ver se o que é que está causando todo aquele bug, né? Ou se, por exemplo, eu estou atingindo o limite do sistema, né? Então, o tráfego ele vai servir justamente para eu estar observando, né, esse tipo de demanda. Tem os erros. Este sinal ele vai focar mais na taxa de falhas de requisições. Então, quando monitoramos erros explícitos ou erros implícitos, a gente vai perceber onde o tempo de resposta excede e a partir de que momento ele é aceitável ou não, né? Então, isso foca justamente nas falhas. Se falhou, ele vai ser mostrado, vai ser exposto. Quando há esse tipo de falha, né, ocorre mais em requisições HTTP, né? Mas é interessante vocês saberem, né, desse tipo de informação. E tem a saturação. A saturação indica o quão cheio e vai estar o meu recurso mais limitado. Por exemplo, digamos que o meu disco rígido ele está com 95% já de uso, né? E a CPU já está beirando os 100%. Então, o sistema está saturado. É até interessante que um professor meu comentou numa aula que a gente tem um costume, né, de colocar o celular para dormir, né, e quando dá 100% fica lá batendo na bateria 100%. E quando a gente faz isso, isso compromete também, né, isso acaba saturando o sistema. Por isso que às vezes ocorrem situações que o celular explode, né, porque o celular ele não entende quando parar.
Porque quando tá 100% tu conecta para carregar, ele continua carregando. Então, ainda continua havendo, né, esse aceite energético. Então, é um sinal, então falando sobre isso, é um sinal de predição, né? Porque o sistema ele vai quebrar mesmo antes dos erros começarem a aparecer, né? Porque a partir do momento que tu tá chegando perto da saturação, né, perto de 100%, tu tá chegando ao limite da máquina, né? E a máquina só responde antes disso. A partir do momento que ela excede isso, ela começa a apresentar erro, apresentar problemas. Falando sobre a amostragem, que é o sampling, em sistemas de escala global, coletar 100% dos dados pode ser proibitivamente caro, né? Porque a gente sabe que hoje os dados eles se tornaram algo valioso para a nossa era. Então, a amostragem ela permite que a gente colete, por exemplo, uma fração desses dados, né? Tipo 10% de 100, porque isso vai manter a visibilidade da estatística, mas vai reduzir drasticamente o custo de armazenamento e processamento, que era sobre aquilo, né, que a gente comentou anteriormente. Quando a gente acaba excedendo muito essa parte de armazenamento, nessa parte de processamento, né, isso acaba comprometendo todo o sistema, todo o tempo de resposta que o meu sistema vai me dar, por exemplo. Então é interessante vocês terem essa mentalidade de tipo pegar o necessário, né, para não exceder o meu sistema, né? Pegar somente aquilo que eu estou precisando naquele momento. Falando agora sobre ferramentas e arquitetura, né? Tem a arquitetura de coleta centralizada, onde ela vai estar eliminando a necessidade de acesso a servidores de uma forma individual. Então, ela vai criar um pipeline onde todas as máquinas enviam os dados para um hub central e ele vai garantir que os administradores tenham uma visão holística de todo o parque tecnológico de uma única tela. Então, essa arquitetura centralizada, ela vai evitar, por exemplo, que eu precise necessariamente estar conectada com um servidor, né? Visto que ela vai estar criando um pipeline para mim que vai estar conseguindo enviar os meus dados para um hub, para uma central, né? Então, ele vai estar garantindo justamente que haja essa informação de uma forma centralizada, onde tudo ocorra de uma única tela, onde eu possa estar conseguindo observar, mandar as informações e eu esteja conseguindo monitorar isso também. O papel do agente, o shipper. Os agentes, eles são pequenos softwares focados em eficiência, né? Então, eles ficam na borda do sistema, observando, vigiando os logs e as métricas locais e vão garantir que esses dados sejam enviados para o coletor central com o mínimo de consumo de recursos da aplicação visual. Então, os agentes vão ser aqueles que vão estar nos acompanhando, né? Para ficar observando e garantindo que o sistema haja de uma forma eficiente, né? Eles servirão como indicadores para nós, né? Para quando, por exemplo, quando a gente enviar informações para o coletor central com o mínimo de consumo, é eles que vão estar realocando, né, todo esse recurso para o envio de informações ou recebimento de aplicações. O papel do coletor ou do buffer, né, o coletor ele vai atuar como o cérebro do pipeline de dados. Então, ele que vai ser a cabeça pensante, né, naquele meio, porque ele vai receber as informações desses agentes, ele vai limpar, né, aplicando regras de limpeza, e ele vai formatar os dados e vai reter temporariamente o buffer para evitar que o banco de dados seja sobrecarregado. Então, ele vai servir justamente para estar organizando todo o direcionamento de informações, toda a limpeza, e vai reter informações para evitar que o sistema ele fique sobrecarregado, que ele não funcione adequadamente, evitando que ele não funcione adequadamente, né? Introdução rápida à Stack ELK. A Stack ELK
ela é o padrão da indústria para essa parte de análise de logs, pois é nela que a gente vai fazer buscas textuais, onde a gente vai correlacionar os eventos complexos e sendo também o ideal para grandes empresas que precisam dessa auditoria de informação e auditoria de segurança. Então, é uma stack que é o padrão hoje de vários setores, de várias indústrias, como, por exemplo, do Banco Mastercard, da Amazon, né? É lá onde eles vão estar, nesse método, né, que eles vão estar utilizando para fazer essas análises de logs, né, com serviços. Tem agora a PLG, né, a Stack PLG. A PLG surgiu como uma alternativa mais leve, né? Ela é implantada na nuvem e o Locken, né, em particular, ele vai economizar justamente porque ele não vai indexar textos completos dos logs, ele acaba se tornando bom por isso, justamente porque ele consegue monitorar milhares de microserviços a partir disso, de microserviços e containers, né, a partir desse método, justamente porque é uma alternativa em nuvem que não foca em, né, em buscar todas essas informações como o anterior buscava, né? É uma forma mais leve. Tem o Grafana, né, que é a rainha das visualizações. O Grafana vai ser a ferramenta de visualização definitiva, na qual a vantagem dele é essa capacidade de se conectar com múltiplas fontes de dados de forma simultânea, permitindo que a gente veja no mesmo painel logs vindos do Loki e métricas vindas do CloudWatch ou do Prometheus. Então, o Grafana ele é essa ferramenta onde a gente vai estar conseguindo ter gráficos, conseguindo ver isso de uma forma visualmente mais bonita, né? O CloudWatch, o Azure Monitor e o Google Operation, que né, são para quem usa a nuvem pública. E essas ferramentas elas vão oferecer a vantagem de configuração zero, porque elas já vêm integradas nos serviços que as aplicações oferecem, né? Facilitando esse monitoramento inicial, né? Embora seja caro, mas é uma forma, é uma opção, né? Tem banco de dados de séries temporais, né, que é o TSDB, que as métricas, né, a gente sabe que precisa de um banco de dados, né, para armazenar isso, e esses bancos de dados especiais, eles são chamados de TSDB, que eles são feitos justamente para registrar valores que mudam com o tempo, onde vai permitir que cálculos matemáticos complexos de milhões de pontos de dados sejam feitos de uma forma quase instantânea, né? Então, eles são feitos justamente para otimizar esse tipo de registro, né? Que muda sempre ao longo do tempo. Tem a retenção de dados, né? Que a gente vai gerenciar esses custos de monitoramento, porque vai exigir uma estratégia de camada. Então, dados recentes eles ficam em discos rápidos para consulta imediata, né? Dados de algumas semanas vão para discos lentos e os logs de anos atrás eles são arquivados em storage de baixíssimos custos para os fins legais. Então, eles são divididos em 3 camadas, né, que a gente viu. A camada onde a gente quer o acesso mais rápido, que são feitos com dados recentes. Dados semanais são passados para o segundo nível. E no terceiro nível, eles são arquivados de uma forma que envolve um custo mais baixo. Agora falando sobre dashboards, alertas e gestão. Falando sobre um pouco dessa psicologia dos dashboards, um dashboard ele respeita, né, essa carga cognitiva humana. Então, as informações mais críticas elas devem sempre estar no topo e à esquerda. E o uso de cores ele deve ser restrito para que quando algo mudar para o vermelho, o olho do técnico seja atraído imediatamente para o problema. Quando a gente começa a trabalhar com Kali,
Uma das coisas que a gente percebe que altera é quando a gente muda os usuários, né? O usuário comum, ele tem uma cor neutra. A partir do momento que você usa o root, você percebe que muda a cor da interface. Então, eles têm esse cuidado, né, essa curadoria com essas cores, justamente para a gente ter essa eficiência, né? Porque nós humanos, a gente acaba atrelando cores a sentimentos, né? Então, quando o sistema quer mostrar que a gente precisa dar atenção para um determinado ponto ou determinada métrica, ele muda a cor justamente para estar chamando a nossa atenção, né? Para estar observando aquela informação, aquele detalhe. Gráficos de semáforo. As métricas de status, elas devem ser simples, né? Então, não adianta nada vocês trazerem milhares de informações, elas estarem todas bagunçadas, né? Do que e apresentar isso, porque isso não quer dizer que aquilo vai ser entendível. A gente pode entender, mas e quem é leigo irá entender, né? Então, gráficos de semáforo, eles mostram apenas um online, né? Ou o offline, verde ou vermelho. E ele vai eliminar essa necessidade de interpretar números complexos durante uma situação de estresse e acelerando a reação da equipe. Então, esses gráficos vão nos dizer se, por exemplo, tal serviço está ativado ou não, né? Tal serviço está desativado. Eles vão estar informando isso por meio dessas cores. O que é um alerta acionável? Um alerta, ele só deve existir se ele exigir uma ação humana. Por exemplo, digamos que a CPU está com 80%. Isso não causa impacto no serviço, né? É apenas um ruído que está ocorrendo. Mas, tipo, por exemplo, o serviço X parou, então, e isso precisa ser reiniciado, isso é um alerta acionável justamente porque requer uma ação humana, né? Uma intervenção imediata. Então, o alerta acionável justamente é essa ação humana que precisa ter, né, essa intervenção no meio dessa ação, no meio da máquina. Test loads estatísticos, ou as limiares, né? Os limiares estatísticos são regras simples, como o me avisa se a memória passar dos 90%, né? Embora fáceis da gente configurar, eles podem gerar alertas falsos se o sistema tiver picos normais de carga exigindo ajustes constantes conforme a aplicação evolui. Então, os limiares, eles são essas regras, né? Essas regras que vão avisar, por exemplo, se eu começar a querer exceder o sistema. E vai estar me notificando justamente para que não haja essa situação. E os limiares também, embora eles sejam simples, eles conseguem salvar a vida útil, né, do sistema, justamente por notificar o usuário quando eles estão próximos ao, ao limite, né? Tem alertas baseados em desvio padrão, né? Alertas inteligentes que usam estatísticas para entender o que é normal. Então, em vez de um número fixo, o sistema ele vai observar o comportamento histórico e só vai disparar um alerta se o valor atual fugir drasticamente do padrão esperado para aquele horário, né? Eu vou dar uma acelerada aqui porque o nosso tempo já está acabando. Tem fadiga de alertas, né? Que é um risco real de segurança, que é quando uma equipe recebe centenas de e-mails de alerta por dia a dia e começa a ignorá-los. Se um alerta crítico chegar no meio desse ruído e ele ser ignorado, o resultado vai ser queda, né? Então, quando há esse excesso de alerta e a equipe já começa a nem observar, por exemplo, o e-mail de alerta, e ignorar isso pode acabar dando ruim justamente porque isso pode quebrar o sistema. Canais de notificação, né, que nem todo alerta é igual. Erros leves, eles podem ser enviados apenas para o canal de log no Slack. E problemas moderados podem gerar um e-mail, mas falhas críticas no sistema de produção devem usar ferramentas de on-call que liga para o celular do técnico responsável. Segurança e mascaramento de PI. Monitorar
não pode violar a privacidade. A gente deve configurar os nossos pipelines de logs para identificar, apagar ou mascarar dados sensíveis como senhas, tokens de API e documentos de clientes antes que eles sejam salvos permanentemente no banco de dados de logs. Auditoria e compliance. Os logs de monitoramento são provas legais. Eles garantem que você possa provar quem acessou o sistema e quais alterações foram feitas em setores regulados, como saúde ou finanças. A retenção correta desses logs é a exigência de conformidade obrigatória. O futuro da IOPS, né? O futuro da observabilidade está na IA, né? A gente sabe que a IA está tomando frente de muitos setores e da cibersegurança não é diferente. Então, a gente vai estar caminhando para os sistemas que não vão só estar detectando o erro, mas vão estar analisando esses logs e encontrando a causa raiz que surgem, né? E se apliquem corretamente para a correção daquele sistema, reduzindo o tempo e o downtime é quase zero. Bom, gente, esse foi o fim da aula de hoje. Vou mostrar aqui para vocês aqui a nossa atividade